argumento externo antes do predicador, quando a frase está na ordem direta, né, quando a frase está organizada na ordem direta, o argumento externo ele vem antes do predicador. E falamos que esse argumento externo pode exercer algumas funções sintáticas. Sujeito nuclear, que pode ser sujeito nuclear simples ou sujeito nuclear composto. Sujeito nuclear simples quando o argumento externo tem apenas um núcleo. Sujeito nuclear composto quando o argumento externo tem mais de um núcleo. Falamos também que o argumento externo pode desempenhar a função de sujeito pronominal. Né? Sujeito pronominal quando o argumento externo é um pronome pessoal, explícito, visível. Pronome pessoal, só para lembrar: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, você e vocês. Entra também como pronome pessoal. Então, quando o sujeito da frase, quando o argumento externo da frase é um pronome pessoal, explícito, eu enxergo ali com os olhos que o dia a terra de comer, a função sintática dele é sujeito pronominal. E fechamos a aula de ontem, para ficar até o final, né, falando sobre a terceira função sintática do argumento externo, que é a função sintática de sujeito nulo. E aí nós temos dois tipos de sujeito nulo. Sujeito nulo com referência específica, que é quando o sujeito não está explícito na frase, mas eu posso recuperar esse sujeito a partir da flexão verbal. Eu sei exatamente quem ele é, eu sei especificar quem ele é, embora ele não apareça na frase. Por isso é sujeito nulo com referência específica. É nulo porque não aparece na frase, e é com referência específica porque eu sei especificar quem ele é, mesmo ele não aparecendo na frase. Tá? E a função sintática de sujeito nulo com referência genérica, que é quando o sujeito não aparece na frase. Eu sei que tem um sujeito para aquela ação, eu sei que tem alguém praticando aquela ação, mas eu não sei determinar, especificar quem é o sujeito. Ele não aparece na frase explicitamente e eu não sei especificar quem ele é. Então, isso seria a função sintática do sujeito nulo com referência genérica. Ok? Falamos sobre isso no final da aula passada. E aí, na página 15, abre aí, por favor, página 15, antes da gente passar para o argumento interno. Página 15 da apostila, além dessas funções, né, que eu já falei aí, de sujeito nuclear, simples ou composto, sujeito pronominal e sujeito nulo, com referência específica ou com referência genérica, tem uma observação aí. Página 15. Diz aí que é necessário ressaltar que na língua portuguesa há algumas estruturas sintáticas com sujeito não referencial, chamadas pela tradição gramatical de orações sem sujeito, nas quais o predicador verbal não seleciona nem exige um argumento externo e, por isso mesmo, não se referem a alguém ou algo existenciais sem o verbo existir, como se observa nos exemplos em 25, ou contextos de marcação temporal, como se observa nos exemplos em 26. Nesses casos aí, nos exemplos que estão em 24, 25 e 26, a gente considera que a oração não tem sujeito. Ora, se o argumento externo é o sujeito da frase, e aquela oração não tem sujeito, significa que naquela oração, naquela estrutura, naquele enunciado, não tem argumento externo. Consegue entender? Então, essas situações são situações sem argumento externo. Tá? Então, é uma observação aí. Na avaliação de terça-feira, não vai cair nenhuma situação dessa. Tá? Por quê? Porque eu vou querer que você identifique o argumento, classifique o argumento e diga a função sintática. Se o argumento não está lá, não serve para o que eu quero que vocês façam. Então, não vai cair nada disso. Eu estou
trazendo como observação para você saber, em frases como essa daí, por exemplo, ó, chove forte em Salvador, 24A. Chove forte em Salvador. Não tem sujeito sintático, porque ninguém chove. Né? Chover é uma ação, um fenômeno natural, é uma ação que simplesmente ocorre. Então, aí esse verbo é um verbo não argumental, lembra? É um verbo não argumental, ele não requer nenhum argumento, nem mesmo o sujeito, nem um argumento externo, tá vendo? Então, nesse caso aí, não há argumento externo. Toda frase não argumental, ela não tem argumento. Por isso que é não argumental. Tá? Então, aí, essas situações que estão na observação são situações em que não há o argumento externo. No caso, por exemplo, de 25A, olha aí, ó, havia 3 pessoas na sala. Tem o verbo haver aí. O verbo haver, nesse caso, no sentido de existir, verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, ele não seleciona nenhum tipo de argumento externo, tá? Nem sujeito nuclear, nem pronominal, nem nulo, ele não seleciona argumento externo, ele seleciona argumento interno. O que é que havia? Havia o quê? 3 pessoas na sala. Olha lá. 3 pessoas, né, para ser exato, né? Na sala é o lugar, tá? 3 pessoas. O que é que havia? 3 pessoas. Seria o argumento interno. Perceba que esse argumento está depois do verbo, né? Então, ele é um argumento interno e não externo. Essas situações que estão aí nos exemplos, 24, 25 e 26, todas elas são situações em que não há argumento externo. Pode até haver um argumento interno, mas não há argumento externo, ou seja, não há um sujeito sintático para essas ações, ok? Só para a gente se posicionar e entender, a observação. Repito, não vai cair na avaliação de terça-feira que vem nenhuma dessas situações da observação. Por quê? Porque se eu quero saber se você identifica o argumento externo corretamente e sabe a função sintática dele, se ele não existe, eu estou facilitando sua vida. E eu não quero isso, não. Eu quero deixar você com a cabeça quente de tanto pensar e resolver as questões. Eu quero saber se você entendeu mesmo o que a gente está trabalhando, né? Então, óbvio que eu vou exigir de você o conhecimento sobre o argumento externo. Então, você vai fazer aquele mesmo processo: identificação, argumento, classificação, que é o tipo de argumento, argumento externo, e depois vai dizer qual é a função sintática do argumento externo a partir dessas funções que ele pode exercer. Ok? Entendido? Vamos partir para a aula de hoje, que é argumento interno, página 16. Por favor, acompanhe comigo. O argumento interno é o termo que, selecionado ou exigido pelo predicador, normalmente sucede, quer dizer, vem depois, sucede o verbo ou o nome que eu seleciono, funcionando como um complemento sem o qual a significação do enunciado estaria comprometida. Então, o argumento interno, ele vem depois do predicador. Isso pensando na ordem direta da frase. Na ordem direta da frase, ele vem depois do predicador, certo? Preciso lembrar que se a frase, falei isso ontem, se a frase não estiver na ordem direta, para analisar, a melhor coisa é primeiro colocar na ordem direta, para você não ter problemas com a análise, ok?
Se você colocar na ordem direta, você não vai ter problema, porque você vai lembrar da explicação. Ora, se o argumento interno ele vem depois do predicador, ele vem depois do predicador na ordem direta. Se tiver invertido, aí você precisa colocar primeiro na ordem direta para poder resolver a questão e analisar o que está sendo pedido, tá? Então vamos pensar aqui, raciocine comigo na frase. Então, esse normalmente que estava aqui... O normalmente é porque às vezes pode ser invertida a ordem. Se tiver fora da ordem, coloca na ordem e tudo se resolve mais facilmente, tá? Pronto. Vamos pensar aqui nessa frase. Pedro resolveu o problema. Nesta frase aqui, tem algum verbo de ação, sim ou não? Sim. Sim, maravilha. Qual é? Resolveu. Resolveu. Portanto, resolveu é um predicador verbal. Se tem verbo de ação, o verbo será sempre o predicador verbal, certo? Esse predicador verbal vai requerer os argumentos, vai exigir argumentos. Quais são os dois argumentos que ele está exigindo aí? Ele está exigindo quem resolveu e o que foi resolvido, né? Quem resolveu? Pedro. Pedro é o argumento externo. Por que é externo? Porque veio antes do predicador. Ó, antes do predicador, argumento externo. Mas resolveu o quê? O que é que Pedro resolveu? O problema. O problema, portanto, é um argumento, o que está sendo exigido pelo predicador, né? É um argumento interno. Argumento interno, porque veio depois do predicador. Entendido aí? Não é difícil perceber isso. Ah, Júlio, pode ser que a frase venha invertida? Pode. Pode ser que a frase venha invertida. Pode ser que a frase venha assim, ó. O problema, Pedro resolveu. E se vier um problema, foi resolvido por Pedro, é outra história? É outra história. Aí é outra frase. A, cada um no seu quadrado. Cada frase é uma frase. Aí você está mudando a frase, não estou falando da inversão da ordem, não da frase. Tá? Não é mudança na frase. Aqui a ordem foi invertida. O problema Pedro resolveu. Continua tendo um predicador verbal, que é resolveu. Quem resolveu? Pedro. Argumento externo. Perceba que veio antes do predicador verbal. Quem resolve, resolve alguma coisa. Pedro resolveu o quê? Resolveu o problema. Só que o problema, ao invés de estar aqui depois do resolveu, está lá antes. Por quê? Porque a frase foi invertida. O ideal é, antes de analisar a frase, colocar as coisas no seu devido lugar. O problema deveria estar aqui, ó. Pedro resolveu o problema. A frase foi invertida, só isso. Boa noite. Para analisar a frase, é preciso primeiro inverter. Tá? Por que essa inversão primeiro inverter, que eu digo, primeiro corrigir a inversão, né? Restaurar, restabelecer a estrutura frasal. Por quê? Porque se tiver invertida, você pode achar que o problema, como é um argumento, e está antes do predicador verbal, você pode dizer, então é argumento externo, porque está antes, mas não é argumento externo. Ele está antes aqui porque foi invertido. Na ordem direta ele estaria depois, né? Então é necessário que você faça esse ajuste aí, para saber quem é o argumento externo e quem é o interno, para não confundir uma coisa com outra, tá? Geralmente lá na avaliação, geralmente, não quer dizer que é sempre, geralmente vai estar na ordem direta.
Geralmente, tá? Pode ter uma ou outra situação pontual, fora da ordem, mas é pontual mesmo. Se tiver uma frase mesmo, uma ou duas frases no máximo. O resto é tudo na ordem direta. Então dá para fazer com tranquilidade. Voltemos então para a página 16. O argumento interno é o termo selecionado ou exigido pelo predicador. Normalmente sucede o verbo ou o nome que o seleciona, funcionando como um complemento. Então, o predicador é o argumento interno é um complemento. Complemento de quê, Júlia? Do verbo que o selecionou ou do nome que o selecionou. Por exemplo, se eu digo assim: vamos pensar aqui nessas duas frases, rapidamente, para a gente entender essa ideia do argumento interno, tá? Para não ficar difícil para vocês. Vamos lá. Paulo matou a barata. Vamos pensar nessa frase. Paulo matou a barata. Tem verbo de ação aí nessa frase, sim ou não? Sim. Sim. Qual é? Matou. Paulo matou a barata. Tem um verbo de ação. Então o verbo de ação é o predicador verbal nesse caso, né? É o predicador verbal, tá? Ok? Esse predicador verbal está exigindo dois argumentos. Um externo, um que vem antes dele, e um que vem depois. Ele está exigindo quem matou e está exigindo o que foi matado. O que foi morto, né? Então, o que é que Paulo matou? A barata. Então, observe. Primeiro eu tenho quem matou, foi Paulo, um argumento externo. Matar. Porque se eu tirar ele da frase, a frase fica incompleta. Complemento não é aquilo que completa? Se eu tirar aqui, a frase fica incompleta. Boa noite, gente. Paulo matou. Matou quem ou o quê? Né? Paulo matou quem? Paulo matou o quê? Né? Diz alguma coisa para completar o sentido. Esse verbo matar exige algo que complete o sentido dele. Existe um complemento. O argumento interno é o complemento do verbo. Tá? Entendido, gente? Maravilha. Agora aqui, Maria tem direito ao voto. Vamos pensar aqui nessa frase. Preste atenção que agora a análise é um pouco mais apurada. Maria tem direito ao voto. Tem verbo de ação aí, sim ou não? Sim ou não, gente? Não? Qual é o verbo aí? Tem. Tem é a ação de ter, né? Digamos assim. É a ação da posse. Tá? Tem. Ele tem. Ok? Então, tem o verbo de ação. Esse aqui é um predicador verbal. Raciocine comigo. O verbo ter exige dois argumentos. Quem tem e o que é tido. O que essa pessoa, o que ela tem. Né? Então, quem tem? Maria. Maria veio antes do predicador, portanto, o argumento externo. Maria tem o quê? Direito. Ela tem direito. Isso. Maria tem direito. Ela tem direito. Direito é o argumento, preste atenção. Direito é o argumento interno do predicador verbal. Ele está completando o sentido do verbo. Ok? Quem tem alguma coisa. O que é que Maria tem? Direito. Agora,
o nome direito, sozinho, não tem sentido. Ele precisa de um complemento, sim ou não, gente? Se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, Maria tem direito. Quer dizer, direito a quê ou de quê? Né? Para perguntar, porque direito sozinho não está completo, ele precisa de um complemento. Então, na verdade, o nome direito é argumento interno do verbo ter, mas é um predicador nominal, porque direito é nome, né? É um predicador nominal, que aqui é um predicador verbal. É um predicador nominal que está exigindo um complemento. É um nome que sozinho não tem sentido completo, então ele precisa de um complemento. Né? Maria tem direito. Tem direito a quê? Tem direito a quê? Ao voto. Então, esse predicador nominal exige um argumento que é ao voto. Esse argumento, que é desse predicador aqui, está depois do predicador. Olha a setinha. A setinha não é porque eu sou retardado. A setinha é porque está indicando quem está antes e quem está depois, para você não se perder e visualmente perceber quem está antes e quem está depois. Então, está depois do predicador, é um argumento de que tipo? Depois do predicador, que tipo de argumento esse aqui é? E argumento interno, depois do predicador. Certo? Então, aqui, observe, nesta frase eu tenho dois predicadores. Um verbo de ação, que exige um argumento externo e um interno, e um nome, que ao mesmo tempo que é argumento interno do verbo, é predicador nominal de outro argumento interno, agora ligado ao próprio nome. Certo? Esse argumento interno aqui não está ligado ao verbo, está ligado ao nome. É argumento interno da palavra direita, o predicador nominal. Cada argumento interno aqui está ligado a um predicador diferente. Tem dois argumentos internos nessa frase. Dois. Um ligado ao verbo e outro ligado ao nome. Estou falando isso porque a gente pode botar na cabeça que argumento interno é o complemento do verbo. Nem sempre. Pode ser o complemento do nome também. Tá? Então, todo argumento interno será o complemento ou de um verbo ou de um nome. Ok? Entendido? Não tem tanta dificuldade aí para compreender. Observe, por favor, tem um exemplo aí, né? Uma série de exemplos, 6 exemplos, em 27, A, B, C, D, F e F. Vamos ver os exemplos para a gente poder partir para as funções do argumento interno. Gabriela adquiriu um veículo ontem. O verbo de ação aí é adquirir, está exigindo dois argumentos. Um externo, que é Gabriela, que é quem adquiriu, e um argumento interno. Adquiriu o quê? Um veículo. Perceba que um veículo é o complemento do verbo adquirir. Tá? Quem adquire, adquire algo. Na letra B, o patrão vai pagar aos funcionários. O patrão vai pagar aos funcionários. Perceba que tem uma locução verbal que funciona como predicador verbal. Quem vai pagar? O patrão, argumento externo. Vai pagar a quem? Vai pagar a quem? Aos funcionários. Ok? Então, nesse caso aí, aos funcionários, é argumento interno da locução verbal vai pagar. Tá? O predicador verbal vai pagar. Na letra C, o professor de língua portuguesa precisa de um monitor. Tem aí o verbo precisar. Quem é que precisa? O professor de língua portuguesa. Tudo isso. Tudo isso aí é o argumento externo. O professor de língua portuguesa. Precisa de quê? De que é que ele precisa?
de um monitor. De um monitor é o argumento interno, funcionando como complemento do verbo precisar. Ô, Ju, gente, se aparecer na hora leve, quando é só professor, vai ter contato. Está errado. Exatamente. Mas dá para entender. Qual é o argumento externo? Se a gente fosse analisar qual é o argumento externo aí. Quem é que precisa? Não é o professor, é o professor de língua portuguesa. Ele é o argumento externo. É o sujeito da frase. Para ficar claro, para não ter dificuldade para achar o argumento externo, é fácil. Ó. Pega do verbo em diante, precisar, tá vendo? Precisa. Do verbo em diante, tira da frase, tudo que sobrar, ali, é o sujeito. Vamos lá. O professor de língua portuguesa. Acabou. Não tem erro. Você não vai achar que é só o professor. Atualmente, Ernesto mora em Salvador. Quem é que mora? Ernesto. Perceba que, preste atenção, por favor, agora, importante. Perceba que, se eu disser Ernesto mora, boa noite, gente, Ernesto mora, tem sentido essa frase? Você vai perguntar, mora onde? Que lugar? Precisa de algo para completar o sentido do verbo morar, tá vendo? Então, esse em Salvador é o complemento do verbo morar e funciona como complemento do verbo, portanto, é um argumento interno, ele vem depois do verbo, completando o sentido dele. Então, é um argumento interno, ok? Ernesto seria argumento externo. Só Ernesto. Só Ernesto, claro, quando eu falei para ela tirar o que vem depois e pegar o que vem antes, óbvio, tirando os termos que não são essenciais. Porque o que ela estava em dúvida aí era se era só o professor ou o professor de língua portuguesa. Agora, na frase de baixo, ela vai meter o atualmente, que não tem nada a ver com a história, né? Atualmente aí não tem nada a ver com a história. Tá? Então, quem é que mora é Ernesto. Mora onde? Em Salvador. São dois argumentos, um externo, que é Ernesto, um interno, que é em Salvador. Na letra E, Júlia havia dado um livro para Vinícius. Havia dado é uma locução verbal, com o verbo dar, né? Aí significa a mesma coisa que deu, né? Júlia havia dado, Júlia deu, ok? Então, Júlia havia dado. Quem havia dado? Júlia. Argumento externo. Havia dado o quê? Um livro. Um livro a quem? Perceba que aí, nesse caso, tem dois argumentos internos, ok? Dois. O verbo ou o predicador verbal havia dado está exigindo dois argumentos internos. Por quê? Porque quem dá alguma coisa a alguém. Então tem dois argumentos internos. Há verbos que podem exigir um argumento interno, há verbos que podem exigir dois argumentos internos, e há verbos que não exigem argumento interno. Por exemplo, se eu disser João morreu, você entende a frase mesmo sem nenhum complemento, não precisa de complemento. Tá? Esse verbo não exige argumento interno. Morreu, por exemplo. Ok? Então tem verbo que não exige argumento interno. Não é todo verbo que vai exigir argumento interno. Você é que tem que fazer a análise. Então tem verbo que não exige argumento interno. Tem verbo que exige um argumento interno. Tem verbo que exige dois argumentos internos, que é o caso aí do verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Quem? Não, só são dois, é o máximo. O argumento interno só pode ser um ou dois. Tá? Na língua portuguesa, para ser exato, né? Porque cada língua tem sua estrutura e há em outras línguas possibilidades diferentes de estrutura para o argumento interno. No caso do português, nós temos apenas duas possibilidades, aliás, três, né? Ou não ter argumento interno, ou ter um, ou ter dois argumentos internos. Ok?
Na letra F, todo trabalhador tem direito a férias. Olha lá, é aquela situação aqui que eu tinha colocado, né? Todo trabalhador tem direito a férias. Tem o verbo ter, que é um predicador verbal. Quem é que tem? Quem é que tem aí, gente? Todo trabalhador. Todo trabalhador é o argumento externo, tá? Antes do verbo. Tem o quê? O que é que ele tem? Direito. Direito é o argumento interno do verbo ter. Argumento interno. Tem a sua setinha ligando direito para tem, para você perceber que está ligado ao verbo ter. Tá? Agora, quem tem direito a alguma coisa. A palavra direito, que é um nome, está exigindo um complemento. Então, tem direito a quê aí? A férias. A férias é um argumento interno ligado ao predicador nominal direito. A palavra direito está exigindo um complemento. Então, a palavra direito é, ao mesmo tempo, argumento interno do verbo ter e predicador nominal, exigindo um outro argumento interno, que seria a férias. A férias é o que a pessoa tem direito. Ela tem direito a quê? A férias. Ok? É um argumento interno. Interno por quê? Porque vem depois do predicador. O predicador desse argumento aí, a férias, é a palavra direito. Traça a setinha aí de a férias para direito, para você perceber que está ligado com a palavra direito. Tá? Está entendendo aí o que eu estou falando? Direito ao argumento interno tem. Exato. O predicador de a férias. É, direito é argumento interno do predicador tem. Ok? Predicador verbal, tem. E a férias é argumento interno do predicador nominal direito. Porque direito exerce aí duas funções. Ele é, ao mesmo tempo, argumento interno do verbo ter e é predicador nominal do argumento interno que ele seleciona lá na frente. Diga. Vai precisar especificar essa forma? Não entendi. Vai precisar especificar qual o argumento ou não vai precisar? Na questão de identificação, não, porque eu só vou destacar um. Aqui, por exemplo, está destacado os dois, ó, direito e a férias. Tem dois nomes, dois termos destacados. Lá, na avaliação, só vou destacar um, para você analisar aquele. Aí você vai me dizer se ele é argumento, se não é argumento, entendeu? Se fosse a palavra direito, por exemplo, destacada lá, você poderia analisar a palavra direito como um argumento. De que tipo? Argumento interno, né? Função sintática desse argumento interno, né? Aí nós vamos ver já as funções sintáticas, você vai classificar. Mas você poderia classificar também como predicador. Aí é uma classificação ou outra, né? Não dá para fazer as duas, ou uma ou outra, ok? Caso seja uma palavra que tenha essa dupla possibilidade, ou uma ou outra. Eu não costumo dar esses moles não, viu? Para dar duas possibilidades assim para vocês. Eu gosto da coisa, né, mais exata, ok? Então, provavelmente não vai cair algo assim na segunda questão, que é para identificar o constituinte oracional. Ô, professor, seria uma regra isso, que toda vez que tiver dois argumentos internos, um precedente do outro, também um predicador do Não, olha aqui na frase da letra E, tem dois argumentos internos aí. Um livro e para Vinícius, letra E. João havia dado, Júlia havia dado um livro para Vinícius. Havia dado o quê? Um livro. Havia dado a quem? A Vinícius, para Vinícius. Então, tanto o argumento interno, um livro, que é um argumento interno, está ligado ao verbo, quanto o outro argumento interno para Vinícius também está ligado ao verbo. Os dois argumentos desse caso estão ligados ao mesmo predicador, que é o predicador verbal. Ou seja, não dá para chegar nessa conclusão que você queria chegar. Sempre que tiver dois argumentos internos, porque um está ligado a um, outro está ligado ao outro. Não, não é assim que a coisa funciona, não. Ah, pode ser que seja ligado a um e a outro, pode ser que seja ligado a um só. Você tem que fazer essa análise aí. Ok? Embaixo aí desses exemplos estão
está a descrição pormenorizada, né, da explicação que eu acabei de dar de cada uma das frases aí. Vamos para o que nos interessa muito na aula de hoje, que são as funções sintáticas do argumento interno agora. Tá? O que é que nos interessa muito? E aí agora eu quero chamar a atenção de vocês. O que é que nos interessa muito, mas muito mesmo? Porque lá na avaliação, só para lembrar, a avaliação de terça-feira, na segunda questão, que é a questão ligada aos constituintes oracionais, você vai colocar a identificação do constituinte oracional, quer dizer, qual é o constituinte. No nosso caso, só tem dois sendo analisados, ou o predicador ou o argumento. Tá? Depois você vai classificar, colocar a classificação desse constituinte, quer dizer qual é o tipo de constituinte. Se for argumento, por exemplo, tem que dizer se é argumento interno ou externo. Tá? E depois você vai colocar a função sintática desse constituinte. Tudo é importante para a avaliação. Então, nós já sabemos identificar e classificar o argumento em externo e interno. Nós já sabemos fazer isso. Identificar o argumento e classificar em externo ou interno. Já sabemos as funções sintáticas do argumento externo, que eu falei na aula passada. A aula de ontem foi para isso, falar das funções do argumento externo. Agora vamos falar das funções sintáticas do argumento interno. Aqui, funções sintáticas do argumento interno. Vamos lá para elas. No que tange, está em página 17, lá na parte de baixo da página 17. No que tange a função sintática, o argumento interno pode exercer as seguintes funções: objeto direto, objeto indireto, complemento oblíquo, complemento locativo ou complemento nominal. São 5 funções. Tá? Vamos lá então para a primeira função, que é a função de objeto direto. Começando com a função de objeto direto. Primeira função que o argumento interno pode desempenhar a função de objeto direto. A função sintática de objeto direto é desempenhada pelo argumento interno, que completa o sentido de um verbo transitivo direto, ligando-se diretamente a ele, sem a necessidade da regência de uma preposição e assumindo o papel temático e paciente na frase. Né? Aquilo que sofre a ação na frase. Então, observe que o objeto direto exerce a função de complemento de um verbo sem a necessidade de ser iniciado com uma preposição. Por exemplo, quando eu digo assim, só para não perder de vista. Por exemplo, quando eu digo assim, Ana comprou um carro, tá? Só para não perder de vista, tá? Ana comprou um carro. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo comprar, que é um verbo de ação, portanto é um predicador verbal. Esse predicador verbal está exigindo 2 argumentos. Um que vem antes, que é o argumento externo, e um que vem depois, que é o argumento interno. E este argumento interno, preste atenção agora no argumento interno, que é o que nos interessa. Este argumento interno é o complemento deste verbo. Por quê? Porque se eu tirar esse argumento interno, a frase fica sem sentido. Ele é complemento do verbo,
Porque o verbo exige que esse complemento esteja lá para a frase ter sentido. Olá, se chegar aqui e falar, boa noite, gente, Ana comprou. Você vai perguntar, comprou o quê? Observe que a pergunta que você faz é, Ana comprou o quê? Essa é a pergunta. Na pergunta que você faz, não inicia, a própria pergunta não inicia com preposição. Tá? Quando a própria pergunta que você faz, tirando o argumento interno, a pergunta que você faz ao verbo, não tem preposição, significa que este verbo aqui está exigindo um complemento que não vai ser iniciado por preposição, como não está. Ah, Júlio, eu não sei quais são as preposições que eu estou perdido aí. Você não sabe, tem uma nota de rodapé. Tem uma nota de rodapé que está na página 16 aí. Tá? Página 16, nota de rodapé de número 14, lá embaixo. 14 não, é 14? 16. Né? Lá embaixo. De acordo com a tradição gramatical, as preposições essenciais são a, até, após, ante, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e traz. Só para lembrar quais são as preposições. Tá? O que é que eu estou dizendo em outras palavras? O argumento interno é o complemento de um verbo. Quando esse complemento de um verbo é exigido pelo verbo e o verbo não exige que ele traga uma preposição no início, é porque esse complemento, esse argumento interno, exerce a função de objeto direto. Essa é a função dele. É um argumento interno com função de objeto direto. Então, nesta frase, suponhamos que estivesse lá na avaliação de terça-feira, destacado esse tema aqui, ó, está destacado esse tema aqui, esse, ó, esse aqui no quadrado. Está destacado ele aí para você analisar. Identificação, o que é que ele é? Ele é um argumento. Primeira coisa, ele é argumento. Classificação, que tipo de argumento ele é? Argumento interno. Argumento interno. Qual a função sintática desse argumento interno? Aí você iria analisar, perceber que ele é o complemento do verbo e que é um complemento que não precisa de preposição no início. Como que eu sei isso? Fazendo a pergunta para o verbo. A própria pergunta já vai dizer que ele não precisa de complemento com preposição, porque não tem preposição iniciando a pergunta, ok? Então, se não tem preposição iniciando a pergunta, este complemento verbal não precisa de preposição no início dele. E quando ele não precisa de preposição no início dele, ele é chamado de objeto direto. Então, a função sintática aqui é objeto direto. É isso que você vai colocar lá, ó. Seria assim que você responderia a atividade avaliativa de terça-feira, se fosse este termo que estivesse sendo analisado lá. Ok? Estou analisando esse termo aqui. Então, isso aí é um objeto direto. Ok? Como é que você faz essa análise? Repito, você faz essa análise tirando o argumento interno da frase. Tirou. E imaginando que o professor chegou na sala e falou, Ana comprou. Está completo o sentido? Não. Você vai perguntar o quê? Comprou o quê? Olha a pergunta que você faz. O quê? Essa é a pergunta. Comprou o quê? Na própria pergunta, não vem iniciando com preposição. Significa que este verbo aqui não vai exigir complemento com preposição. Quem é que determina, vou repetir, que é muito importante, vale anotar com letras de ouro, para não esquecer. Quem é que determina se vai ser com preposição ou não o argumento interno? É a pergunta que eu faço ao verbo.
Quem determina é a pergunta. Quem determina é a pergunta. Quem determina é a pergunta. Eu faço o verbo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Porque às vezes pode acontecer de o verbo, na hora de você fazer a pergunta, não pedir preposição, não ter preposição na pergunta, mas o argumento ser descarado e trazer uma preposição no início. Pode acontecer. Por exemplo, assim, ó. Ana comeu do bolo. Ana comeu do bolo. Vamos lá, para a gente raciocinar. O mesmo raciocínio. Comer é verbo de ação. Está exigindo dois argumentos. Um externo, que é Ana, um argumento externo. E um interno, que é do bolo. Tá? Está aqui. Argumento interno. Agora preste atenção. Se eu tirar aqui e imaginar o professor chegando na sala e falando: boa noite, gente, Ana comeu. Você vai perguntar: comeu o quê? Perceba que a pergunta é a mesma daqui. Na pergunta tem preposição iniciando, sim ou não? Sim ou não? Não. Então, significa que este argumento interno, embora tenha trazido preposição, porque do é de mais ó, tem a preposição de aqui, tá? Embora tenha trazido a preposição, a função sintática dele continua sendo objeto direto. Aí vai ser um objeto direto preposicional. Isso! Continua sendo objeto direto. Tem uma nota de rodapé na página 17 que explica isso. Olha lá, ó. Fundamentada na não exigência da preposição pela regência verbal, ou seja, pelas perguntas que você faz ao verbo, a tradição gramatical costuma classificar como objeto direto até mesmo algum termo preposicionado que se liga a um verbo transitivo direto, chamando-o de objeto direto preposicionado, mas não deixa de ser objeto direto. Aí Tá? a gente bota assim na frase? Objeto direto preposicionado. Ok? Então, tem aí exemplos, né? Mariana comeu do bolo, que é mais ou menos a frase que eu coloquei aí, só mudou o sujeito, que é Ana, e não Mariana. O policial sacou da arma. Observe se eu chegar e falar: bom dia, gente, o policial sacou. Você vai perguntar: sacou o quê? Pode ser quanto aí se for relacionado a dinheiro, mas no caso da arma, sacou o quê? Observe que na pergunta não tem preposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar para o argumento, porque tem gente que vai querer determinar assim: se no argumento tiver preposição, então, não é isso não. Não tem nada a ver com o que está no argumento. Tem a ver com a pergunta que eu faço ao verbo. Entenderam isso, sim ou não? Então, se fosse lá na avaliação e tivesse destacado esse termo aqui, a resposta seria essa. É um argumento interno, e a função sintática é de objeto direto. Ah, mas tem preposição. Não interessa. O verbo não exigiu essa preposição. O argumento trouxe de sem vergonha que ele é. Entendeu? Isso pode acontecer. É uma questão mais estilística. Alguém quis escrever com um estilo diferenciado. Tá? Então é uma questão mais estilística do que sintática. Sintaticamente continua sendo a mesma função. Objeto direto. Porque o verbo não exigiu um complemento com preposição. A análise aqui é do verbo e do que ele exige. Argumento é exigido pelo verbo, pelo predicador verbal. Então é o verbo que determina. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então, faz a pergunta pro verbo, sempre pro verbo. Primeira função sintática, objeto direto. Tem aí
alguns exemplos de objeto direto em 29. Tá? Aí, as evidências apontam, em 29 não, perdão, é em 28. 28, página 17, exemplo 28A, 28B, 28C. Tá? Amanhã eu comerei uma deliciosa muqueca. Observe, quem comerá? Eu. Argumento externo. Comerei o quê? Uma deliciosa muqueca. Uma deliciosa muqueca, argumento interno. Função sintática desse argumento interno é só fazer a pergunta para o verbo. Se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, eu comerei. Você vai perguntar, comerá o quê? Pergunta o quê sem preposição, portanto, objeto direto, função sintática do argumento interno. A mesma coisa na letra B, ó. Um empresário falido matou-se ontem. Um empresário falido matou-se ontem. Quem matou? Quem matou? Um empresário falido. Um empresário falido é o argumento externo. Quem matou foi um empresário falido. Ele matou quem? Matou-se. Matou a si mesmo. Esse se aí é um pronome que está recebendo a função do argumento interno. Ele está depois do verbo, não está? Matou-se. Observe. Não, esse se é o objeto direto. É o complemento do verbo. Se eu chegar aqui e falar, boa noite, um empresário falido matou. Você vai perguntar, matou quem? Consegue entender? Então precisa de um complemento. O complemento aí é o se. É como se dissesse, matou a si mesmo. Matou ele mesmo. É como se dissesse, João matou João. João matou se. James. É só o isso que não pode ser acessado de objeto direto, mas é sempre a preposição. É, porque ele substitui termos preposicionados. Tá? Mas o se não entra nessa situação, não. O empresário falido matou ele mesmo, matou o se. Esse se aí é o objeto direto, é o argumento interno desta frase e funciona como objeto direto. Por quê? Porque quem mata, mata alguém. Se eu chegar aqui e falar, o empresário falido matou, você vai perguntar, matou quem? Observe que se você fizer a pergunta, não tem preposição na pergunta. Quem? Quem? Quem ou o que também, né? É, exato. Ou o que, né? Poderia ser uma barata, poderia ser outra coisa, tá? Então, observe que não tem preposição, nem na pergunta quem, nem na pergunta o que, tá? Então, é um argumento interno, que está depois do verbo, e é um argumento interno com função sintática de objeto direto, tá? Letra C. Minha mãe entregou o dinheiro do aluguel a meu irmão. Perceba aí que nessa frase, ó, eu estou analisando apenas o termo que está destacado. Qual é o termo que está destacado aí? O dinheiro do aluguel. É o que me interessa aí. Só estou analisando isso. Então vamos lá. O verbo é entregar. Quem entregou? Minha mãe, que é o argumento externo. Tá? Entregou o quê? O dinheiro do aluguel, exatamente. O dinheiro do aluguel. Este aí é o argumento interno. Tem outro argumento interno aí, porque esse verbo existe dois argumentos internos. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Só que esse outro argumento interno não nos interessa porque não está destacado. Eu só estou destacando o primeiro argumento interno. Vamos analisar esse que está destacado, certo? Então, se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, minha mãe entregou. Você vai perguntar, entregou? Perguntou, não teve preposição iniciando a pergunta, já sabe que o argumento interno que esse verbo vai exigir inicialmente vai ser um argumento interno com função de objeto direto. Já sabe disso. Então, entregou o quê? O dinheiro do aluguel. O dinheiro do aluguel é um argumento interno, função sintática de objeto direto. Ok? Entendido aí a função sintática de objeto direto? Vamos agora para a função sintática de objeto indireto.
Vamos lá. Segunda função sintática, objeto indireto. Aí ainda na página 17. Finalzinho da página 17. A função sintática de objeto indireto é desempenhada pelo argumento interno que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ligando-se a ele através da regência da preposição a ou para. Difícil aí que é importante. Para ser objeto indireto, tem que ser um complemento verbal que se liga ao verbo pelas preposições a ou para. Só pode uma dessas duas. A ou para. Objeto indireto tem que ser a ou para a preposição. Não pode ser outra. Pode ser, tem que ser obrigatoriamente a ou para. Tá? Assumindo, página 18, assumindo o papel temático de destinatário ou beneficiário. E podendo ser substituído pelo crítico lhe ou lhes. Então tem três características aí. Usa a preposição a ou para, é destinatário ou beneficiário. E pode ser substituído pelo lhe ou lhes. Por exemplo, vamos lá para a gente entender aqui. Ana deu um presente ao filho. Vamos pensar nessa frase aqui. Comprou o carro, agora tem um filho. Comprou um carro, está dando presente, daqui a pouco o filho morre. Né? Tem que ter toda essa questão que a gente precisa fazer aí. Né? Se não tiver a morte dela, vai ter do filho no final. Tá? E todo mundo vai para o velório junto. Né? Feliz, alegre e contente. Então, Ana deu um presente ao filho. Vamos lá, sério. Ana deu um presente ao filho. O verbo aqui é dar. Olha aqui, ó. Dar. Quem deu? Ana. Lavar. Lavar. Ou com a mente poluída aí. Né? Quem deu? Ana. Ana deu. Ela é o argumento externo da frase. Ana, argumento externo. Observe, preste atenção. Ana deu o quê? Um presente. É o primeiro argumento interno. Este argumento interno responde à pergunta o quê? Se eu chegar aqui e tirar, vai perguntar, Ana deu o quê? A pergunta o quê não tem preposição. Portanto, esse argumento interno, esse primeiro aqui, exerce, calma, esse argumento interno exerce a função sintática de objeto direto, porque a pergunta que ele respondeu foi o quê? Então, a função sintática desse aqui é objeto direto. Ok? Mas se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, Ana deu um presente. Você vai perguntar, Ana deu um presente a quem? Aí agora tem outra pergunta. Olha a pergunta, a quem? Ou para quem, né? Poderia ser assim também. Vou colocar aqui, ó. A quem ou para quem. Tá vendo? Então, nesse caso aí, a pergunta já veio com a preposição a, ou então com a preposição para. É pela pergunta que eu sei. Olha aí. Então, significa que esse outro argumento aqui também responde a uma pergunta feita ao verbo, só que agora com a preposição a ou para, é um argumento interno. Por que ele é interno, Júlio? Porque está depois do predicador. Ó. Depois do predicador, argumento interno. Tá? Depois do predicador, argumento interno. A setinha é para mostrar que é interno. Ok?
Agora, a pergunta que ele responde, que esse argumento responde, é esta aqui: a que ou para quem? A quem ou para quem? Né? Então, nesta pergunta, tem a preposição a e tem a preposição para, ou uma ou outra. Eu poderia dizer: Ana deu presente para o filho, né? Ao invés de ao filho. Então, ao filho tem a preposição a aqui. Então, se a pergunta feita para o verbo exige a preposição a ou para, esse argumento interno tem a chance de ser um objeto indireto. Para isso, ele precisa ser um destinatário ou beneficiário. Ora, se Ana deu um presente ao filho, quer dizer que quem se beneficiou com o presente foi quem? O filho, ele é o beneficiário. Ou então o destinatário, quer dizer, o presente saiu de Ana e foi dado para ele. O destino do presente foi ele. Ok? Então, para ser, preste atenção, para ser objeto indireto, tem que ter essas características. Tanto que eu posso trocar pelo lhes ou lhe. Eu poderia dizer: Ana deu-lhe um presente. Ana deu-lhe um presente. Ok? Eu poderia trocar esse ao filho por lhe, se eu quisesse. Ok? Entendido? Então, isso aí é objeto indireto. Então, a função sintática deste argumento interno aqui é objeto indireto. Por que eu estou dizendo isso dessa forma toda metódica? Porque tia Cotinha, aquela professora lá do ensino fundamental, tia Cotinha é aquela professora lá. Tia Cotinha ensinou para você que toda vez que tiver preposição no complemento, será objeto indireto. Nem toda vez vai ser objeto indireto. Por quê? Porque só vai ser objeto indireto se a preposição for a ou para. Consegue entender? Se fosse outra preposição, não poderia ser objeto indireto. Ok? Então, tia Cotinha, não é que ela errou, ela resumiu de uma maneira para vocês e naquele momento era que vocês conseguiam compreender. Agora a gente está ampliando o leque de possibilidades. A gente está chegando e dizendo: tia Cotinha chegou até aqui, daqui para frente eu vou ampliar o leque para vocês perceberem que as coisas não são exatamente como tia Cotinha contou. Tia Cotinha simplificou para vocês, porque naquele momento vocês ainda não estavam preparados para essas informações. Tá? Eu acho que está. Se não está, deveria estar. Tá? Eu acho, sendo bem sincero a pergunta dela, eu acho que no segundo semestre ainda o aluno está muito cru. Tá? Com muita franqueza, sendo franco, é a minha opinião. Tá? Tanto que está muito cru para esse tipo de raciocínio. Essa disciplina é uma disciplina muito complexa, a meu ver, para estar na grade curricular no segundo semestre. Tá? Tanto que no currículo novo que iniciou, vocês estão sabendo que tem um currículo novo. O currículo novo que iniciou agora, essa disciplina vai ser dada no quarto semestre. Entendeu? É a mesma disciplina, só vai ser dada lá no quarto semestre. Para quê? Para dar a possibilidade de amadurecer um pouco mais, de pegar outras matérias e tal. Porque essa disciplina no segundo semestre, o aluno não tem tanta maturidade para perceber determinadas coisas. É claro que eu tento, e aí eu estou sendo bem honesto com vocês também, eu tento dar o meu melhor para que diante da imaturidade de vocês, recém-chegados do ensino fundamental, né, a gente possa tirar proveito do conhecimento aqui. Mas eu sei que não é fácil, que é complexo. Eu entendo essa complexidade. Nessa frase de Ana, onde existe um objeto direto e indireto, se o senhor fosse aplicar na prova, o senhor destacaria... Esse, um só. Era um só. Por exemplo, se fosse na prova, já que a colega perguntou, lá vou eu responder. Se fosse na prova, como é que seria? Seria assim, ó. Eu destacaria esse aqui, por exemplo. Esse, vou destacar esse aqui. Esse aqui, ao filho. Então, o que é que você faria lá? Ao filho. É um argumento, identificação, argumento. É um argumento interno, que está depois do predicador.
E a função sintática dele é de objeto indireto. Por quê? Porque a pergunta veio com a ou para e ele indica um destinatário ou beneficiário. Objeto indireto. Ok? Era só um que seria destacado. Lá na avaliação eu vou pedir para você analisar os dois. Eu vou destacar o que eu quero que você analise. Analisar não é dentro do problema. O problema seria colocar ali na classificação. Ali, ó. Exato, mas tem que fazer isso ali. Isso ali é o resumo disso aqui. Você faz a análise e pega o termo que eu estou destacando para poder dizer qual é a função dele. Fica na nossa cabeça que a gente vai falar tudo, Não. mas a gente só vai destacar. Analisar o que está destacado, exatamente. Não perca tempo analisando outras coisas. Analise o que está sendo destacado. Claro que para analisar o que está destacado, você tem que ter minimamente noção do restante. Perceba que eu não estou analisando detalhadamente o argumento externo hoje. Por quê? Porque eu estou focando no argumento interno, que é o que nos interessa para a aula de hoje. Se tiver lá destacado no argumento interno, para que eu vou ficar classificando o argumento externo, detalhando? Não vou. Só sei que é externo, não me interessa aqui, quero é aqui, acabou. Entendeu? A gente tem que focar no que interessa. Tá? Então tá lá. Preste atenção aí, página 18. Exemplos em 29, A, B e C. Está lá. As evidências apontam para João como autor do furto. As evidências apontam para João como autor do furto. Olha lá. O verbo é apontar. O que é que aponta? As evidências. Argumento externo. Está antes do predicador. Tá? Apontam para quê ou para quem? Apontam para quem? Para João. Ó, apontam para João. João é o destinatário, ó, apontando, ó. Apontam para João. O destino é ele. Apontam para João. Certo? Apontam para João. Não entender isso hoje não. Calma aí. Tá? Ele já está com a proteção ali agora, já ajuda. Mas teve medo, ele deu uma chegada lá. Toda vez que chegava. Claro, quem tem olho tem medo, né? Quem tem olho tem medo. Né? Então, observe, sério, sem brincadeira. É um destinatário, está apontando para, é o destino, e a preposição é a ou para. Então, isso aqui, aí na letra A, é um objeto indireto. É um argumento interno, que está depois do predicador verbal, que é apontam, né? E é um argumento interno com função sintática de objeto indireto. A mesma coisa na letra B, ó. O professor dará aula de sintaxe aos alunos da universidade. Quem dará? O professor. Dará o quê? Aula de sintaxe. Dará aula de sintaxe a quem? Aos alunos da universidade. Aos alunos da universidade é o argumento interno que está depois do predicador verbal e a função sintática é objeto indireto porque é regido pela preposição a ou para e indica o destinatário. O destino da aula de sintaxe são os alunos da universidade. Né? O beneficiário da aula de sintaxe são os alunos. Os alunos serão beneficiados pela aula. Tá? Na letra C, preste atenção na C agora. Ana emprestou-lhe o livro de morfologia. Ana emprestou-lhe o livro de morfologia. Quem emprestou? Ana. Argumento externo. Emprestou o quê? O livro de morfologia. Seria o argumento interno com função sintática de objeto direto aí. Emprestou o livro de morfologia a quem? A quem? A ele. Né? Que está representado aí pelo lhe. Lhe significa a ele ou a ela. Né? Pode ser a ele ou a ela. Aí, ok? Então esse lhe seria o argumento interno que funcionaria como destinatário. Se é o destinatário, então ele é o objeto indireto. A função sintática dele seria essa. Tá? Então este lhe substitui o argumento interno e a preposição também, está substituindo tudo.
É como se fosse a ele, né? Como se fosse ele. Ana emprestou a ele o livro de morfologia. Ao invés de a ele, eu coloquei ele no lugar. Então esse lhe substitui, mas não deixa de ser objeto indireto por isso, tá? Então, como é que seria se fosse para analisar esse lhe nessa frase? Só esse lhe, analisando aí. É um argumento que está depois do predicador verbal, então vai ser um argumento interno, depois do predicador verbal, e a função sintática, objeto indireto. Ok? Entendida a função de objeto indireto? Maravilha. Vamos agora para outras funções que tia Cotinha não falou para vocês lá no ensino fundamental e médio. Complemento oblíquo. Vamos lá, por favor, preste atenção. Complemento oblíquo. A função sintática de complemento oblíquo é desempenhada por um argumento interno que completa o sentido de um verbo transitivo oblíquo, ligando-se a ele através da regência de uma preposição qualquer, clica aí, preposição qualquer, de uma preposição qualquer, qualquer pode ser qualquer uma. Pode ser também a Pode ser também a hipótese, qualquer, tá? Assumindo o papel temático de paciente e não podendo ser substituído pelo lhe. Não pode ser substituído pelo lhe. O objeto indireto, a função de objeto indireto, poderia trocar pelo lhe ou lhes. O oblíquo não pode. O complemento oblíquo não pode ser trocado. Por exemplo, se eu digo assim, ó, Ana gosta de maçã. Vamos lá. Ana gosta de maçã. Tem verbo de ação aqui? Sim ou não, gente? Sim, verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá lá. Quem é que gosta aí? Ana. Então, antes do verbo, esse argumento é um argumento externo. Gosta de quê? De maçã. Argumento interno. Observe que se eu tirar esse argumento interno daqui, chegar aqui na sala e perguntar, boa noite, gente, Ana gosta. Você vai perguntar, Ana gosta de quê? Ou de quem, né? Poderia ser também. Tá? De quê ou de quem? Perceba que a pergunta feita ao verbo já vem com a preposição de. Está vendo aqui? A pergunta que eu fiz ao verbo veio com a preposição de. Eu pergunto, pode ser objeto indireto? Sim ou não? Não, porque a para. Ah, muito bom! Aleluia! Aleluia! Isso, é isso mesmo. Por que não pode ser objeto indireto a função aí? Porque o objeto indireto, obrigatoriamente, só é objeto indireto se a preposição for a ou para. Só pode ser uma dessas duas. E ali não é a nem para. Ali é aqui. Certo? E também não está indicando o destinatário. Eu gosto de maçã. Maçã não é o destinatário de nada. Consegue entender? Então, o que eu tenho aqui é um complemento oblíquo. Preste atenção, por favor. É um argumento interno com função sintática de complemento oblíquo. O complemento oblíquo, ele pode usar qualquer preposição, não só a ou para, pode ser qualquer outra, tá? E não posso trocar por lhe. Eu não posso dizer, Ana gosta de. Não dá. Quando eu disse Ana deu um presente ao filho, eu poderia dizer Ana deu-lhe um presente. Poderia trocar por lhe. O objeto indireto pode trocar por lhe. Então, no exemplo A, que ela é dada, oh meu Deus, no exemplo A, número 30. 30A.
Dimas atendeu ao telefone. O que diferencia essa função sintática é o direito, porque eu não posso dizer que Dimas lhe atendeu exatamente. Ele atendeu alguém. Exato. Mesmo que tenha algo. Exatamente. Mesmo tendo a preposição a, não pode trocar pelo lhe. Consegue entender? Então, é a mesma situação. Muito bom. Muito boa observação de Eduardo ali, né? Dimas atendeu ao telefone. Argumento externo, Dimas. Argumento interno, ao telefone. Se eu chegar aqui, né, e disser Dimas atendeu, sabe? Perguntar, atendeu o quê ou atendeu a quê? Né? Ok? Então, tem a preposição a aí? Tem. Mas eu não posso trocar por lhe. Eu não posso dizer Dimas atendeu-lhe. Ele não está falando de uma pessoa, está falando do telefone. Tá? Aliás, inclusive, na prática, a gente nem faz a regência da preposição a. A gente costuma dizer, Dimas atendeu o telefone, né? Mas, segundo a norma padrão, essa regência é obrigatória. Tá? O verbo atender ligado a coisas é regido por preposição. Tá? Eu já ia falar isso. A primeira pergunta não atendeu o quê? Não, sempre ligado a coisas é regido por preposição. Pedro atendeu ao telefone. Maria atendeu à campainha, com dois As e aí com graças, né? Marcando a fusão dos dois As. Tá? Mas, exato. Agora, preste atenção, por favor. Nesse caso aí, eu não posso trocar pelo lhe. Então, não pode ser objeto indireto. Você pode dizer, mas tem o a. Não é a ou para que é objeto indireto? Mas não é só isso. É a ou para, mas tem que ser destinatário beneficiário e tem que poder trocar pelo lhe. E nesse caso, da letra A aí, não pode. Então, é o que ali? É complemento oblíquo. Ou seja, em outras palavras, deixa eu trocar em miúdos. Toda vez que tiver uma preposição no complemento e não for objeto indireto, vai ser o quê? Complemento oblíquo. Essa é a função sintática. Então, se fosse aqui, analisando na avaliação de terça-feira, esta frase, apenas este elemento que está destacado aqui, ó, este que está destacado aqui, né? O que é que você ia fazer? Ia dizer aqui, ó, argumento, identificação argumento, é um argumento, tá? É um argumento interno que está depois do predicador. E a função dele não é objeto indireto, a função sintática dele é de complemento oblíquo. Tá? Escrever lá, complemento oblíquo. Ok? A mesma coisa acontece aí na letra B, 30B, né? Gisele clamou por piedade. Gisele clamou por piedade. Quem clamou? Gisele. Clamou pelo quê? Por piedade. A preposição está aí, é o por. Não é para, não é a, então não vai ser objeto indireto. Já sabe que só pode ser complemento oblíquo. Acabou. Molezinha. No argumento interno, a função sintática vai ser complemento oblíquo, objeto indireto, complemento oblíquo. Tem mais duas aí, né? Chega lá. Tem três até agora. Eu estou na sequência. Tá? Eu estou na sequência. Então tá lá, vamos lá. Vamos lá para a gente não perder o fio da meada. Voltando aí, Gisele clamou por piedade, argumento interno, com função sintática de complemento oblíquo. Eu só penso em você agora. Eu só penso em você. Tá? Quem é que pensa? Eu. Pensa em quem? Em você. Tá? Observe que quem pensa, pensa em alguém ou em alguma coisa. Tá? Então, nesse caso aí, eu tenho um argumento interno cuja preposição é em, não é a e não é para. Se não é a e não é para e é preposicionado, já sabe que é o quê?
complemento completo. Simples assim, tá? Tem muita dificuldade não. Quarto tipo de função sintática exercida pelo argumento interno. O argumento interno também pode exercer a função sintática de complemento locativo. Por favor, agora muita atenção. Complemento locativo. Olha o nome, complemento locativo, 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 locativo. Locativo tem a ver com o quê, pelo amor de Deus? Oh, muito bom, vocês são inteligentíssimos. Eu acho que essa turma aqui é a melhor que eu já tive, né? É sensacional. Locativo tem a ver com o local. Gente, complemento locativo é toda vez que o argumento interno for um lugar. Isso, um local. Simples. Toda vez que o argumento interno for um lugar, será um complemento locativo. A função sintática dele será de complemento locativo. Por exemplo, se eu disser assim, ó, Ana mora em Jequié. Eu uso Ana, eu vou passar a usar refa. Eu uso Ana porque é curtinho o nome, gasta menos tinta, demora menos para preencher. Eu não tenho nada a ver com Ana, para depois não me falar aqui que Ana é alguém próximo a mim, sabe? Se dá o Tio, parece que está se entregando. Não é. Se tiver uma Ana por aí, mera coincidência. Tem nada a ver com essa história. Tá? Aqui é só economia dele. Ok? De piloto e de tempo. Ana mora em Jequié. Quem é que mora? Ana. O predicador verbal aqui é morar. Ana mora, Ana, argumento externo. Ana mora. Se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, Ana mora. Você vai perguntar, Ana mora? Onde? Em que lugar? Então, observe que esse termo aqui está completando o sentido deste verbo. É um argumento interno, porque veio depois do predicador verbal, e está completando o sentido desse verbo. Como é que eu sei que ele é um complemento, que ele está completando? Porque se eu tirar aqui, faz falta para o entendimento da frase. Ok? Se eu tirar aqui e falar, boa noite, gente, Ana mora, essa frase está completa? Não. Se não está completa, significa que isso aqui é um termo essencial para a completude da frase. Por isso que ele é um argumento. Argumento são informações essenciais. Então, esse termo aqui é um argumento interno e funciona como complemento do verbo. Só que é um complemento em forma de lugar. Portanto, é um complemento locativo. Então, quando a pergunta for onde? Complemento locativo. Ok? Veio o complemento do verbo em forma de lugar, a função sintática dele será de complemento locativo. Ok? Quando a pergunta for onde? Agora, tenha calma, que a gente precisa analisar algumas coisinhas aqui. Tenha paciência. Tá? Então, se fosse na avaliação, e eu destacasse esse termo aqui, ó, esse aqui. Como é que a gente analisaria aqui, na hora de fazer a avaliação? Ele é um argumento, como está depois do predicador verbal, é um argumento interno, e a função sintática dele é de complemento locativo, porque funciona como complemento do verbo em forma de lugar. É um complemento em forma de lugar, complemento locativo. Agora, ei. O problema é que alguém pode viciar na ideia que às vezes a gente quer tirar conclusões precipitadas muito rapidamente. Toda vez que tiver um lugar, vai ser complemento locativo. Não é não? Não. Para ser complemento locativo tem que ser complemento do verbo. Primeira coisa. É um complemento. O que é um complemento? Algo que sem ele o verbo não tem sentido completo.
não tem sentido completo. Certo? Se eu tirar aqui, fica incompleta a frase. Ok? Agora, há situações, prestem muita atenção agora, pessoal. Há situações em que uma frase pode ter um lugar e não ser um complemento locativo. Por exemplo, se eu disser assim, ó, Ana comprou, diga aí o quê? Um carro, eu quero fixar. Ela já tem Uma frota, né? Ela tem uma frota de carro, não chega de carro. Ela comprou um carro do jeito que é. Vamos lá. Presta atenção. Preste atenção. O verbo é comprar. Quem comprou? Ana. Ana, argumento externo. Se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, Ana comprou. Você vai perguntar, comprou o quê? O que foi que Ana comprou? Um carro. Um carro é um argumento interno. Ei. Preste atenção. Em Jequié é um lugar. É um lugar ou não é um lugar? É. Aqui, nesta frase, se eu tirar em Jequié, a frase fica incompleta. Por isso que ela é um argumento. Porque ela tem essência, ela é informação essencial para o enunciado. Aqui, se eu tirar, a frase fica incompleta? Não. Então, ela não pode ser um complemento locativo, porque complemento é aquilo que completa. Ela não está completando nada. Ela é uma informação adicional. Nós vamos ver, daqui 2 semanas, que ela é um adjunto. É por isso que a gramática chama isso aqui de adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Mas não é complemento. Complemento é o que completa o sentido. Aqui não está completando sentido de nada. Ou seja, o complemento locativo é essencial. Certo? É essencial. O que não é complemento locativo é lugar, mas não é essencial, é adicional. Certo? Isso aqui seria um adjunto. Que nós não vamos entrar nesse assunto agora. Ou seja, eu estou dizendo isso para você não confundir complemento locativo com adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial de lugar indica um lugar, mas não é o complemento de um verbo. Não está completando o sentido do verbo. Quem é o complemento do verbo aqui? É o carro. Ana comprou o quê? Um carro. Perceba que a frase já estaria completa sem isso, ó. Boa noite, gente. Ana comprou um carro. Você entende a frase, sim ou não? Sim. Então, isso aqui não é necessário para o entendimento, não é essencial. Agora, aqui, se eu disser, Ana mora, não dá para entender. Tirar aqui fica faltando alguma coisa. É aí que está. Complemento é aquilo que é essencial, que se tirar faz falta para o entendimento. Tá? Ali não é complemento na frase de baixo. Tá certo? Então, toda vez que for complemento, vai estar completando o sentido do verbo. Né? Complemento locativo é um complemento do verbo em forma de lugar. Olha aí nas frases em 31A, 31B e 31C. Maria foi ao cinema. Aí tem o verbo ir. Foi é verbo ir no passado. Foi. Tá? Foi de ir. Da ação de ir. Tá? Ela foi. Quem foi? Maria. Argumento externo. Foi aonde? Se eu chegar aqui e falar Maria foi, você vai perguntar, foi aonde, professor? Foi aonde aí? Ao cinema. Então, é um lugar. E está completando o sentido do verbo ser. Portanto, é um complemento do verbo ir, perdão. Portanto, é um complemento locativo. Tá? Ana foi. Foi onde? Ao cinema. Ao cinema. Ao cinema. Complemento locativo. Então, se fosse analisar aí ao cinema, seria um argumento, que é a informação essencial, é um argumento interno, que vem depois do predicador verbal,
e é um complemento locativo que funciona como um complemento do verbo em forma de lugar. Selma voltará amanhã de Vitória da Conquista. Aí é o verbo voltar. Quem voltará? Selma, argumento externo. Tá? Selma voltará de onde? De onde ela voltará? De Vitória da Conquista. É um lugar, novamente, tá vendo? Só que é um lugar que está completando o sentido do verbo voltar. Se eu chegar aqui e falar, boa noite, gente, Selma voltará. Você vai perguntar, voltará de onde? Voltará para onde, né? Precisa de um lugar aí, para onde ela vai voltar ou de onde ela vai voltar. Nesse caso, vai voltar de Vitória da Conquista, tá? Então, de Vitória da Conquista é um argumento interno, porque a informação é essencial aí, depois do predicador verbal, e a função sintática é de complemento locativo, tá? E a mesma coisa ocorre com Carlos está passando por Ipiaú agora. Tem a opção verbal está passando. Quem é que está passando? Carlos, argumento externo. Você chegar aqui e falar, boa noite, gente, Carlos está passando. Por onde? Né? Está passando por Ipiaú. Então, por Ipiaú é um argumento interno, porque é complemento dessa opção verbal está passando, e é a função sintática dele, como é um lugar, é um complemento locativo. É um argumento interno completando o sentido do verbo, da opção verbal, em forma de lugar. Tá? Então, é um complemento locativo. É assim que você vai responder lá. Argumento interno, complemento locativo. Ok? Para a gente fechar, a última função sintática do argumento interno. Aí embaixo, viu? Ó, rapidamente, aí embaixo na página 18, preste atenção, por favor. Na página 18 ainda, e no comecinho da página 19, né, eu venho explicando aí aquilo que eu expliquei para vocês aqui, ó. Que às vezes pode ter um lugar que não seja necessariamente um complemento locativo, né? Só se for uma informação essencial vai ser complemento locativo, ok? Finalzinho da página 18 tem essa informação aí para você não confundir. Página 19, para a gente fechar. A função de complemento nominal. Importante agora, complemento nominal. Olha o nome. Eu falei com o locativo, vou fazer a mesma coisa com o nominal. Complemento nominal, nominal, nominal. Complemento nominal tem a ver com o quê? Oh! Eu acho que você está quase podre, já de tão maduro que está. Observe que os nomes das coisas não são aleatórios. Às vezes a gente pensa, não botar esse nome aí Pequim. Não, não é Pequim, não, tem uma razão. Complemento nominal é o argumento interno que completa o sentido de um nome. Complemento nominal é o argumento interno que completa o sentido de um nome. Todas as outras funções do argumento interno completavam o sentido do verbo. Objeto direto completa sentido de verbo. Objeto indireto completa sentido de verbo. Complemento oblíquo completa sentido de verbo. Complemento locativo completa sentido de verbo. A única função sintática do argumento interno que não completa o sentido de um verbo, mas completa o sentido de um nome, é a função sintática de complemento nominal. Tá? É aquele caso, né? Vou usar aí o caso clássico. Eu tenho necessidade de dinheiro. Eu tenho necessidade de dinheiro. Tá lá.
Raciocinemos por obséquio. Eu tenho necessidade de quê? Tem o verbo ter. Quem é que tem? Eu. Argumento externo. Tenho o quê? Necessidade. Eu tenho necessidade. Isso, eu tenho necessidade. Argumento interno do verbo ter. Mas o nome necessidade é um nome que não tem sentido completo. Se eu chegar aqui na sala e falar, boa noite, gente, eu tenho necessidade. Você vai perguntar, necessidade? Perceba que a palavra necessidade, que não é um verbo, é um nome. Tá? Como é que eu sei que é um nome, professor? Porque eu não posso conjugar. Verbos eu conjugo. Nomes eu não conjugo. Existe o verbo necessitar. Então eu conjugo. Eu necessito, tu necessitas, ele necessita, nós necessitamos, vós necessitais, eles necessitam. Isso é o verbo necessitar. Mas o verbo necessitar é diferente do nome necessidade. Necessidade é um nome, não é um verbo. Tanto que eu não posso conjugar. Eu não posso dizer eu necessidade, tu necessidade, ele necessidade. Não dá para conjugar. Então é nome. Este nome necessidade é ao mesmo tempo argumento interno do verbo ter, mas ele é um predicador nominal. Por que ele é um predicador nominal? Porque ele não tem sentido completo, ele vai exigir alguma coisa para completar o sentido dele. Tanto que se eu chegar aqui e falar a frase, eu tenho necessidade, você vai perguntar, necessidade de quê? Precisa alguma coisa para completar o sentido dele. Então, este predicador está exigindo um complemento. Esse predicador aqui está exigindo um complemento. Necessidade de quê? De dinheiro. Então, de dinheiro é um argumento interno, porque ele está depois do predicador que o exigiu, que o selecionou, né? É um argumento interno que está completando o sentido do nome. Completou o sentido do nome, só pode exercer a função de complemento nominal. Isso mesmo. É assim que você vai responder. Por exemplo, se fosse na avaliação e tivesse destacado esse termo aqui, ó, esse aqui, esse aqui, lá na avaliação de terça, preste atenção, ó. Se tivesse destacado esse termo lá, ó, de dinheiro, eu só quero saber dele. De dinheiro. Como você responderia? Primeiro, ele é um argumento, porque está completando o sentido desse termo aqui, do predicador nominal. Ele é um argumento. Ele é um argumento interno, porque está depois do predicador que o selecionou. Então, ele é um argumento interno. E a função sintática dele, como ele está completando o sentido de um nome, ele será um complemento nominal. É a única função sintática do argumento interno que completa o sentido de nome. Todas as outras só completam o sentido de verbo. Repito, o objeto direto só completa o sentido de um verbo. O objeto indireto só completa o sentido de um verbo. O complemento oblíquo só completa o sentido de um verbo. O complemento locativo só completa o sentido de um verbo. A única função sintática do argumento interno que completa o sentido de nome é a função de complemento nominal. Se você traçar uma setinha e perceber que essa miséria aqui tem ligação com um nome, não com um verbo, já dá para saber que é um complemento nominal. Como é que é? Sempre preposicionado. Sempre. O complemento nominal vai ser sempre preposicionado, iniciado com uma preposição. Tá? Então tá lá os exemplos aí em 32, página 19, exemplos em 32A, 32B, 32C. Professor, é só quando o predicador É um nome. Exatamente. Quando o predicador for um nome. Geralmente tem dois predicadores. Tá? Não quer dizer que será sempre. Não me tole nisso. Tá? Eu tenho que saber é que está ligado ao nome. Por exemplo,
Eu sou contrário a tudo. Gente, está no final, mas vai cair na avaliação. Depois você não é canto da sorte. Eu sou contrário a tudo. A tudo está completando o sentido da palavra contrário. Contrário a quê? Contrário a tudo. A tudo está ligado a contrário. Contrário não é verbo, portanto é nome. Esse argumento interno só pode exercer a função de complemento nominal. A retirada de dinheiro foi negada. A retirada de dinheiro foi negada. De dinheiro está ligado a quem aí? As mapas. Está ligado a quem, gente? Está ligado a que palavra, gente? Retirada. Traz uma setinha aí. Retirada não é verbo, portanto, é nome. Se está ligado ao nome, completando o sentido dele, perceba que se eu tirar, faz falta. Se eu disser, a retirada foi negada. Retirada de quê? Então, do dinheiro é complemento nominal do nome retirado. Exerce a função de complemento nominal. É um argumento interno, que está depois do predicador, retirada, e exerce a função de complemento nominal. O professor foi afável com a aluna. O professor foi afável com a aluna. Com a aluna está ligado a afável. Quem é afável com alguém. Ou a alguém, poderia ser também. Então, nesse caso aí, o termo com a aluna está completando o sentido do nome afável. Afável não é verbo. Se não é verbo, é nome. Tudo que não é verbo é nome. Então, este com a aluna é um argumento interno com função de complemento nominal. Então, todo complemento nominal é o complemento de um predicador nominal. Exatamente. Quando o predicador for nominal, complementa nominal. Exatamente. O argumento interno do predicador nominal vai ser sempre o complemento nominal. Exatamente. Então vai ser isso, predicador nominal e predicador verbo nominal? Uma predicação. Pode estar numa predicação nominal ou numa predicação verbo nominal. Exatamente. Nesse exemplo que o senhor deu aí. Aqui tem verbo e tem nome. Tem dois predicadores, um predicador verbal e um predicador nominal. Essa predicação aqui seria o verbo nominal. Certo? Quê? Para isso aqui não. Gente, para sintetizar rapidamente, eu sei que a gente já está esgotado até, mas para sintetizar, só para lembrar, o argumento externo tem basicamente cinco funções também. O argumento interno pode ser objeto, as funções, objeto direto, objeto indireto, complemento objeto, complemento locativo, acaba, não aguento mais. Socorro, socorro. E complemento nominal. Pra quem ficou até o final, é isso. Deixa o seu like. São essas as Se funções inscreva no do canal e argumento ative esse interno sininho de pode notificação pra não perder nenhum desempenhar. vídeo. Detalhe, essas quatro aqui são funções ligadas Ele ao... ainda tá falando. Objeto direto, objeto indireto, complemento oblíquo, unicamente essa, complemento locativo, complemento nominal. Verbo são os quatro primeiros, o último é nome. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa, A gente também. mas vocês precisam se degustar nisso daqui até terça-feira. Então, a avaliação de terça-feira
resumida em duas questões. Primeira questão, a avaliação vale 5 pontos. A primeira questão vale 2. Primeira questão valendo 2 pontos. É a questão de identificar o tipo de predicação, se é predicação verbal, nominal ou verbal, qual é o predicador e quais são os argumentos. Tá? Você vai ter que identificar nas frases destacadas o tipo de predicação, qual é o predicador, quais são os argumentos. Essa é a primeira questão, vale 2 pontos. Tá? Segunda questão vale 3 pontos. É a identificação, classificação e função sintática do predicador e do argumento. Você vai ter que identificar quando é o predicador, que tipo de predicador é, qual a função sintática do predicador. Quando é argumento, você vai ter que dizer que é argumento, qual é o tipo de argumento e qual a função sintática do argumento. É só isso. Não é o fim do mundo. Eu sei que vocês conseguem chegar lá. Tá? Terça-feira, por favor, nossa avaliação começa às 8h50 em ponto. E vai até às 10h30 em ponto. Tá? Então, sou pontual, tanto para começar quanto para acabar. Claro que você terminou, entregou, passou. Tá? Acabou. Acabou, glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Acabou. Estudem para avaliação.